Olá, estamos começando mais um Sem Limite. O nosso bate-papo hoje com certeza interessa muito a você que é trabalhador e luta pelos seus direitos. Você conhece alguém que já sofreu um acidente de trabalho e está até hoje tentando receber os benefícios? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje, acidente de trabalho e como conseguir defender os seus direitos. Estamos aqui com a advogada doutora Rosângela Vasconcelos. Obrigada, Rosângela, por estar aqui com a gente. Por nada, só. Doutor Eduardo Moreira também, que é advogado e já passou por uma situação dessa, vai ser o nosso lobo aqui, na pele do lobo, para mostrar para a gente o que é a luta para você conseguir defender o seu direito em relação ao acidente de trabalho. Primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: acidente de trabalho. Quando a gente fala acidente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, nós leigos, é o acidente em si. É um machucado, é uma quebradura, alguma coisa nesse sentido. Acidente de trabalho é só isso? Não, acidente de trabalho engloba várias situações. É todo aquele acidente sofrido a serviço da empresa, né? Que pode ser de uma forma parcial ou de forma total, mas que seja lesão permanente. No caso, você citou do Eduardo aí. Eduardo tem uma lesão invisível, que é uma perda auditiva induzida por ruído. 30 anos dentro da GM com ruído de 91 decibéis. Se você olhar a integridade do Eduardo, ele está perfeito. Esse problema de LED, por si. Ele tem tudo isso. Então, são coisas que a empresa vai usufruindo do trabalho humano, do empregado, e aquilo com o tempo vai se acumulando, cada dia um pouquinho. E muitas das vezes o trabalhador só se dá conta só depois de 30 anos, de 20 anos, quando ele é demitido, que é o caso das demissões em massa, que aí ele vai procurar o direito. Porque enquanto ele está trabalhando, ele tem uma ressalva muito grande em pleitear esse direito perante a justiça. Porque medo de perder emprego? Medo de perder emprego. Foi o que aconteceu com o senhor, Eduardo? Não foi. Mas eu tinha aquela situação que eu gostava muito da onde eu trabalhava, da GM. A GM é uma mãe pra gente. Então isso é uma ideia que a maioria dos trabalhadores tem da empresa, né? Que ela começa a tratar bem ele, porque ele não dá trabalho para a empresa. E ele também não reclama do problema que ele tem, né? De medo justamente da demissão. O senhor trabalhava em que setor? Setor de ferramentaria na GM. Aí foi prejudicando a audição. Ele demorou 10 anos só para requerer o direito. Então, é uma coisa que eu queria assim, deixar bem claro para o trabalhador entender bem a situação dele. Existe o acidente do trabalho, que é pleiteado o benefício perante o INSS, e existe o acidente do trabalho, que são as indenizatórias pleiteadas na Justiça do Trabalho. Muitas das vezes o trabalhador que é demitido está lesionado, seja qualquer lesão só, uma perda auditiva, uma tendinite, um problema de coluna, ou mesmo um problema de varize. É mesmo? Problema de varize. Tem as asbestoses, que são intoxicações por produtos químicos que a pessoa vai inalando durante certo tempo. Tem os problemas pulmonares, uma série de fatores. O fato do trabalhador que trabalha numa fábrica ficar em pé o tempo inteiro, ele tem problema de varize e isso é considerado uma doença do trabalho. Então ele procura a Justiça do Trabalho e muitas das vezes, se for provada que foi adquirida naquele ambiente laboral, ele tem direito a uma reparação através de uma indenização ou mesmo de uma reintegração. A empresa tem que manter ele lá até ele adquirir o tempo de aposentadoria. Não só manter, como manter o convênio médico, porque o cara está lesionado, ele não passa em exame admissional nenhum mais. Agora, ou seja, não é só o caso de quem trabalha numa empresa, também quem trabalha num banco pode ter esse problema também. A questão da LER, da lesão por esforço repetitivo. De ser sequestrado lá, o gerente, a Rosângela pode estar dando uma... tem o caso também do sequestro. Quer dizer, é aquela pressão psicológica mesmo, o medo. O medo. De ser sequestrado, de muitas vezes até a família. Nós temos casos de gerente de banco, temos alguns casos de gerente de banco que o banco não dá segurança só, ele dá segurança quanto dentro da instituição bancária, mas fora não dá. Então são gerentes que são sequestrados, sofrem terrores e depois essa pessoa fica a vida inteira com um problema psiquiátrico, sem condição de retorno ao trabalho e sem amparo assistencial. É considerado acidente do trabalho.
É considerado também acidente de Isso é uma trabalho. doença do trabalho. Agora, a quem recorrer numa situação dessas? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo do personagem que vocês acabaram de citar, de um cliente de vocês, que foi sequestrado, gerente de banco, e está péssimo, né? Em relação à conduta, à vida dele no dia a dia. A quem ele recorre? Como é que ele prova essa situação de que psicologicamente ele está totalmente afetado, incapaz até de exercer a profissão? Através de laudo médico. Com o laudo médico ele vai pedir no INSS uma perícia, vai pedir o benefício e na Justiça do Trabalho ingressar com uma ação. Se o INSS se negar, por exemplo? Não, independente. O INSS é uma situação, porque ele vai receber o benefício previdenciário. E na Justiça do Trabalho é a reparação pelo dano causado pelo empregador. Nós temos um problema sério só. Aqui no Brasil, a pessoa física, a pessoa jurídica não responde crime. E um acidente do trabalho, uma doença do trabalho, é considerado uma lesão corporal. E uma lesão corporal, ela precisa ser reparada criminalmente. A partir do momento que o empregador, além da reparação civil, nas indenizações, na reintegração, também sofrer a reparação criminal, ele vai precaver mais o empregado. Ele precavendo mais o empregado, desonera a Previdência Social com pagamento de benefício. Além da desoneração da Previdência Social, ele desonera o Estado com pagamento de reabilitação profissional, de tratamento médico, de assistência social. É todo um ciclo. Uma coisa vai envolvendo outra coisa. Então, são legislações que precisam ser alteradas, porque hoje você entrar com uma reparação numa empresa de grande porte, como uma Embraer, uma General Motors, uma reparação de 300, 400 mil, 1 milhão não é nada, não significa nada. Mas, no entanto, o trabalhador tem que lutar muito para conseguir são essa vários indenização. recursos, aquilo é protelado, e aí a pessoa desanima de pedir, e ainda tem a retaliação, porque o que a gente escuta falar é que se você move uma ação, você fica tipo marcado para conseguir outro emprego em lugar nenhum. Nós não sabemos ainda se existe um banco de dados, porque isso é fato. E é impressionante, a pessoa entrou com ação de reparação, ela não consegue mais emprego em lugar nenhum, a não ser que ela mude de estado. Fica a perseguição. Muito em voga, que é o assédio moral. Que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Bom, a gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Sem Limite e você deve estar se perguntando, tá, eu sofri um acidente de trabalho, estou lutando, mas até agora não recebi os meus benefícios. Para onde eu devo correr? Fica aí que a gente vai explicar já já para você.